Olá, minha gente, a paz do Senhor para todos vocês. Hoje é dia 1º de outubro de 2020. Vamos começar hoje a leitura de Atos dos Apóstolos. E já está dizendo, é Atos dos Apóstolos, não são Atos de Jesus. Os Atos de Jesus a gente aprende nos Evangelhos, o nascimento, a vida, a morte, a ressurreição, os milagres, a doutrina, os ensinos. Tudo isso a gente aprende nos Evangelhos. Depois que Jesus sobe, Lucas escreve Atos dos Apóstolos e os acontecimentos da igreja primitiva, os primeiros passos, a descida do Espírito Santo, as conversões, como eles se reuniam, de que forma o evangelho se expandiu, de que forma eles saíram ali de Jerusalém e começaram a ir para outras localidades. Depois a gente vai ver a conversão de Paulo, que foi responsável por expandir esse evangelho para os gentios, para todas as localidades nas suas viagens missionárias. Então, Atos dos Apóstolos, ele não termina, ele continua conosco, ainda estamos continuando esse livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos muito a aprender, que Deus abençoe. Vamos começar hoje o capítulo 1. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse o tempo em que restaurarás o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu para sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o vistes subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento, onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado com um dos nossos e teve parte nesse ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio,
e as suas vísceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato, de maneira que, na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Acéldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro, está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós aos céus. É fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então propuseram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. E orando afirmaram, tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes 2 homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Esse foi o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, onde narra a subida de Jesus, as últimas instruções aos seus discípulos, a promessa de que Jesus voltaria da mesma forma como eles viram subir, e a escolha de um dos discípulos que seguiam Jesus, que tinha acompanhado desde o início do ministério até a presente data, onde eles estavam reunidos, para que ele pudesse ocupar o lugar de Judas. E escolheram ali, em forma de sorteio, o Matias para que ocupasse o lugar de Judas. Que Deus abençoe. A gente se encontra amanhã no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Até lá!